católicos são seita. Alguém poderia me exatamente porque eles responder se negam estão vendendo a cérebros? suficiência da Bíblia. Não, porque é impossível que o cérebro seja de graça e Augusto Nicodemos não use. É impossível. Então, além de vocês adulterarem o Evangelho, vocês ainda pegaram para si a palavra seita e mudaram o significado dela também, para que venha a favorecer vocês. E o senhor é teólogo, me admira, hein? Poxa, que desonestidade. A palavra seita, o significado dela, Augusto Nicodemos, não significa a Bíblia ser suficiente ou não. Na verdade, quando nós entendemos o significado de seita, nós sabemos e entendemos que se enquadra perfeitamente no que vocês são. Vamos lá. Uma aula de teologia para você, teólogo Nicodemos. A palavra seita significa se desviar de uma fé ortodoxa mais ampla que existia anteriormente. Neste contexto teológico, podemos entender que o catolicismo é a fé ortodoxa, porque ela existia anteriormente do protestantismo. Ou seja, algum alecrim dourado virá aqui nos comentários e irá dizer: mas então o cristianismo é uma seita, porque o judaísmo já existia antes do cristianismo. Não. Primeiro porque era necessário o cristianismo se desvencilhar do judaísmo. Caso contrário, o judaísmo continuaria sendo judaísmo e não cristianismo. Então, neste caso, descartamos. Agora, no século XVI, quando houve essa divisão entre a fé ortodoxa, que nesse contexto é a Igreja Católica, vocês negaram doutrinas básicas da fé cristã. Então vocês não são apenas seitas, vocês são hereges e apóstatas. Vamos lá. Seita significa se desviar de uma fé ortodoxa que existia anteriormente. Seita é um grupo religioso ou filosófico que se desvia de doutrinas básicas da fé cristã. Olha que interessante, hein? E por muitas vezes a seita ela é vista e identificada como um líder religioso carismático que se coloca no lugar do próprio Deus. Nós vemos isso na própria pessoa de Martinho Lutero, quando ele decide então tirar 7 livros das Escrituras, inclusive tentando tirar o livro de Tiago, achando, por exemplo, que o Espírito Santo errou no fechamento do cânon em Cartago, errou miseravelmente, né, com os 7 livros na Bíblia, e simplesmente acertou com ele. Não é? Isso é se colocar no lugar do próprio Deus. Então, na verdade, Martinho Lutero foi de certa forma, um líder religioso, carismático, que se colocou no lugar do próprio Deus. E definiu o que era inspirado e o que não era. Que interessante, hein? A Igreja Católica, ela é a igreja de sempre. Então, neste contexto, o catolicismo é a fé ortodoxa e vocês são uma seita que negaram absolutamente tudo da doutrina básica da fé cristã. Absolutamente tudo. Então não, meu caro teólogo Augusto Nicodemos, seita não significa tratar a Bíblia como suficiente ou não. Agora, quem tem quem tem mais de 2 neurônios, entende o porquê que a Bíblia, de certa forma, ela não é 100% suficiente. Primeiro porque o próprio João disse que nem tudo que Cristo fez está compilado, está escrito. Porque se assim o tivesse,
não caberia livros o suficiente. Mas Talmidim, aqui está falando de milagres, não daquilo que Cristo disse. Então quer dizer que quando Cristo opera um milagre, ele não fala absolutamente nada? E mesmo se assim o fosse, então os milagres que não estão registrados na Bíblia, você, Augusto Nicodemos, não crê? Seria muita idiotice acreditar que a Bíblia tem a resposta para absolutamente tudo no mundo. Se caso assim houvesse, não precisaria da pessoa do Espírito Santo e muito menos da pessoa de Jesus Cristo, que na verdade não é um livro, ele é uma pessoa. Nenhum pai da igreja defendeu a sola escritura, Augusto. Porque quem tem mais de 2 neurônios entende, por exemplo, que a Bíblia ela não surgiu antes da igreja. A não ser que o Senhor me prove, por exemplo, que na época de Cristo o Novo Testamento estava debaixo, do braço de Jesus Cristo e dos apóstolos. A Bíblia, ela não é a primeira realidade da igreja. Ela contém a palavra de Deus. Nós acreditamos que ela é inspirada por Deus, porém, entretanto, todavia, ela é uma das formas cujo qual Deus fala, mas não é a única. Isso na teologia nós aprendemos também, Nicodemos, que a Bíblia não é a única forma que Deus se comunica com a humanidade. Ou o senhor esqueceu essa parte de teologia? Ou faltou às aulas? Hã? Então eu te dou um conselho. Não adultere palavras para que venha satisfazer o teu ego inflado. Porque o conceito de seita não é isso. E se o Senhor for analisar minuciosamente o conceito de seita, meu amigo, vocês se enquadram perfeitamente no que é seita, no que é apóstata, no que é herege. É muita prepotência acreditar que vocês estão certos e que a igreja de 2000 anos está errada. Além de ser apóstata, além de ser herege e uma seita, ainda possui uma esquizofrenia intelectual. Que loucura, hein? Mas eu gostaria que vocês me respondessem a pergunta sincera. Estão vendendo o cérebro? Porque se o cérebro for de graça, meu amigo, eu me recuso a acreditar que Nicodemos não use. Que o Senhor abençoe.